Quarta-feira, 11 de março de 2026, programa Atividade aqui na RS Play TV, canal 524, Claro Net. Para o Brasil e para o mundo, aqui estamos com a bancada hoje formada por causídicos, por grandes advogados, doutor Nilton Calil. Boa noite, doutor Nilton, tudo bem? Tudo bem, como é que estamos? Tudo ótimo. Novamente estamos aqui na atividade para prestigiar o nosso espectador. Olha, fazia tempo que eu não via aqui o meu amigo Afonso Praça Baptista. Tudo bem, doutor Afonso? É um prazer enorme, Governador. Nós que travamos geralmente o contraponto um do outro aí, muito bom. É verdade. Muito bom. É verdade. Aliás, a grande presença aqui do doutor Afonso, doutor Nilton, é que justamente, né, ele, como bom advogado, e obviamente, né, ele transita muito pela área penal, Exato. onde o bom debate faz realmente um bom júri, uma boa defesa, né, do seu cliente. Então, ele, para não perder o cacuete, ele gosta de também trazer, né, essa situação muito bom aqui para a atividade. O que realmente, né, enobrece o programa e qualifica, né, porque justamente a gente tem aqui no Atividade, a gente tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa forma de pensar. O Atividade é um programa independente, onde as pessoas que estão na bancada aqui não estão atreladas a nenhum comando, tem a sua liberdade de expressão e, naturalmente, né, quando isso existe, isso contribui muito para o conhecimento, principalmente para o telespectador que está nos assistindo e quer ser bem informado e não quer ser conduzido, né? Então, essa participação do doutor Afonso, do doutor Calil, né, traz essa característica justamente da gente enriquecer o programa com o bom debate, com as boas argumentações que fazem a gente pensar, refletir e não todo mundo pensar de uma forma só. Como dizem, né, por aí, que o bom senso, como é que a coincidência de pensamento, né, conduz, de certa forma, a burrice, porque todo mundo pensar igual não contribui para Nelson Rodrigues, para o crescimento. Né? Toda unanimidade é burra. Como é que é? Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. O Nelson Rodrigues é fantástico. Ele tem umas frases assim que impressionantes, né? É verdade. Tem a do... São crônicas que deixam saudades. Como é que é? Tem aquela outra que diz que tem uma turma que vai tomar conta do mundo não pela qualidade, mas pela quantidade. É uma das mais geniais do Nelson Rodrigues. Muito bem. Então, dito isto, né, com essas apresentações aqui dessas brilhantes personagens, a gente vai começar o programa Atividade, como sempre, tradicionalmente, né, com o futebol. Aliás, cumprimentando aqui, doutor Calil, temos que cumprimentar, né? Tá certo, quarta-feira eu tenho que ouvir realmente. Tem que cumprimentar. Faz as honras da casa, cumprimenta o Afonso. Ele está esperando por isso, viu? Nessa mesa, 2-1 para o Internacional, a derrota de 3-0 manifestou toda a vitória da equipe gremista que o doutor Afonso defende com toda a galhardia aqui no programa e nos estádios. Né? Todo fervor, né, Calil? Mas foi legal, né, Afonso? Foi legal, né? Eu acho que foi legal porque foi bom, e eu acho que foi legal porque foi legítima a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, sobretudo no que se refere ao primeiro jogo, né? Embora com algum tipo de ladainha dos colorados, principalmente formadores de opinião identificados, que vieram com algum tipo de irregularidade. No primeiro momento disseram que não podiam reclamar da arbitragem, depois acabaram reclamando da arbitragem. E daí, de fato, eu confesso que não entendi o retorno, né, o reset do árbitro no segundo jogo, quanto à questão do pênalti sofrido pelo Alan Patrick, mas depois, né, olhando efetivamente, milimetricamente, aquilo ali seria se não tivesse o VAR, e daí aqui é a discussão do VAR, né, vale a pena ter um sistema eletrônico, porque assim, de fato, né, o Monsalve toca na bola
antes do Alan Patrick, que chuta por uma questão de não poder parar o chute, ele ia chutar, só que o Monsalve é mais ágil e acaba tocando na bola, e o Alan Patrick, como bom jogador que é, aproveita para afrouxar o corpo e provocar ali, então, a sua queda. Tem pessoas de autoconhecimento e arbitragem, inclusive árbitros, que disseram que houve pênalti. Vendo o lance, dá para ver que não houve pênalti, né? Assim como não tinha porque dar um cartão vermelho, porque o jogador na provocação pisou no pé do Borré. E acho que o Internacional não tem o que reclamar quanto à arbitragem em ambos os jogos, e vou mais adiante. Cuidado com trazer a responsabilidade à arbitragem pela perda do Campeonato Gaúcho, dizendo que o Grêmio foi beneficiado, porque isto talvez seja uma mudança de foco para a performance da equipe no Campeonato Brasileiro, né? O Internacional que está jogando nesse momento, no Campeonato Brasileiro. O efeito placebo, tanto para Grêmio quanto para Inter, no Campeonato Gaúcho, é muito problemático para o resto do ano. Por quê? Porque, de certa maneira, acham que efetivamente o trabalho está mais ou menos alinhado, e daí quando começam a vir os jogos, a sequência de jogos mais difíceis de mata-mata, o Grêmio que passa por 2 competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil quanto a Sul-Americana, Internacional só a Copa do Brasil, é importante que eles não fiquem atentos somente na operação ali, na atuação do VAR ou dos árbitros de campo. Se preocupem bastante com o time que não performou, está com uma dificuldade imensa de fazer gol. O Internacional precisa. O ano passado já foi clamoroso a quantidade de pênaltis, que não, se não tivesse metade talvez estaria rebaixado, né? E a quantidade de chances desperdiçadas pelo time colorado é muito grande. Já o Grêmio apresenta uma melhora com o Luiz Castro, mas que ainda não me traz esta segurança, ainda não me dá a segurança. Nós precisamos de continuidade agora no Campeonato Brasileiro, que traz uma certa, amanhã enfrentando o Bragantino, traz uma maior dificuldade que o Campeonato Gaúcho. Agora, comparando a forma, né, o formato do Campeonato Gaúcho com o Campeonato Brasileiro, Calil, o Campeonato Gaúcho, ele tem todo um formato de classificação, aí vai para a semifinal, vai para a final, etc. Quer dizer, todos aqueles pontos conquistados durante a jornada não vale nada. Não é? Assim a Copa do Brasil também, né? Assim, é verdade. Até a Copa do Mundo é assim. Tanto isso é verdade que o Internacional se for tomados os números do campeonato, o Internacional teve melhor defesa, melhor ataque e perdeu menos que os demais, e o Grêmio teve dificuldade até para chegar na final, mas mesmo assim demonstrou que isso não vale nada, porque quem vale é o mata-mata, né? Quem vale é o mata-mata. Campeonato Brasileiro. Eu continuo, só para completar o que o doutor Afonso falou, eu entendo que esse Campeonato Gaúcho, nem tanto o Grêmio ganhou, mas foi o Internacional mais que perdeu, né? Porque aqueles 3 gols que foram do primeiro jogo, aqueles 3-0, não foi assim tão distanciado a vantagem do Grêmio. Os 3 gols foram falhas lamentáveis do Internacional, dos jogadores do Internacional. O Patrick colaborou com 2 gols, né? E esse último jogo também é a mesma coisa. O Internacional perdeu 3 golos no primeiro tempo, independente de golos feitos, golos que não se perdem, né? E mais, a única bola que o Grêmio entrou na área do Internacional foi o escanteio, o único escanteio que o Grêmio teve no jogo, e que o Internacional conseguiu tomar um golo de um zagueiro num chute rasteiro. É um absurdo defensivo. O Internacional, com todo o respeito e amor que eu tenho pelo Internacional, e é sabido por todos, eu entendo que se não resolver o problema da defesa do Internacional, não vai passar um Campeonato Brasileiro lamentável. Do sufoco. Calil, eu prevejo que este técnico, por melhor das suas intenções, e inclusive me parece um sujeito de bom caráter, ele tem uma expressão, inclusive, de um sujeito sofrido na beira do campo,
não esquenta lugar. É verdade. Não, se não performar, não esquenta. Olha, 3 ou 4 rodadas, se não performar, provavelmente o comando do Internacional vai procurar outro para substituir. Mas vai procurar outro para ter o mesmo desfecho, porque não adianta, como o Calil disse. O Internacional está com uma defesa muito ruim, principalmente bola alta. O Internacional desperdiça gol porque não tem o jogador que saiba finalizar. Né? Então o Internacional não é questão do técnico, é questão do time. Esse é o problema. Eu quero trazer um outro assunto também para a gente encerrar o bloco aqui do esporte, do futebol, tá? Que é a questão que eu sempre observo, Calil e Afonso, é a questão do jogador provocando falta desnecessária, como foi o caso do Bernabé naquele acidente de percurso dos 3-0, que eu considero um acidente de percurso também. Tá? Porque aquilo ali, botamos a partida fora naquele lance. Tá? E outra também é a reclamação do jogador. Pô, o jogador reclama até tomar um cartão amarelo. Mas, escuta, não tem como disciplinar essa gurizada para se comportar melhor, para não levar cartão amarelo, para não ser expulso ou levar um cartão numa falta boba, sem necessidade. Ou então numa reclamação que também só complica, porque a reclamação do jogador muda o juiz? Não muda. Eu tenho uma ideia sobre esse assunto de arbitragem aqui no Brasil. Eu não sei por que não se aplica isso, porque nós assistimos jogos na Europa, por exemplo, principalmente os jogos da Europa. Nós podemos pegar até da Liga Árabe, que tem passado na televisão, mas o respeito não é... Independente do árbitro errar ou acertar, primeiro, independente de VAR, o respeito do jogador pela regra. Né? Pela regra, então conduz o respeito ao juiz. Né? Aqui eu tenho uma ideia que se os juízes, não sei por que não se aplica, tem um capitão do time, arma aquela confusão toda em qualquer falta, não sei o que, chama o capitão e diz, na próxima tu vai ser expulso. Ele tem esse poder e essa autoridade. Eu não sei porque, e se começar a adotar isso aí em meia dúzia de partidas, se resolve o problema, pelo menos vai criar clima para os juízes ficarem com a cabeça melhor para decidir, porque os juízes não estão decidindo. Pois é, mas é com a máxima vênia a tua manifestação. Acho que seria uma expulsão, seria uma reprimenda um tanto gravosa. Não falo de expulsão. Mas eu digo assim, quem é que manda nos times? Quem é que manda? É o comando técnico. É o técnico e a sua comissão. E a sua equipe. Né? E nós temos uma prática no Brasil que é o comando técnico insuflar. Eu vou pegar a minha situação. O ano passado, o nosso técnico deu um soco, deu um soco no jogador do Juventude. É verdade. Esse ano, o nosso técnico pegou na camiseta do técnico adversário no primeiro Grenal. É verdade. E fica pulando e reclamando o tempo inteiro. Isto, para quem está ali, né, com adrenalina, né, desempenhando uma função energética, evidentemente que mexe no seu ânimo. Contamina. Né, contamina o jogador. E o que acontece? Eu não vejo isso em técnicos da Europa, a não ser reclamar algo assintoso, algo realmente... que daí, acredito que terá mais efeito ao árbitro. Opa, o técnico está reclamando é porque realmente tem que voltar atrás. Mas não, eles reclamam tanto que o árbitro nem dá bola. O sujeito reclama em 3 minutos de jogo. 3 minutos o árbitro já estava chamando a atenção de parte a parte dos técnicos do Brasil, dos técnicos da dupla Grenal. Isso aí é um comportamento dos técnicos do Brasil que contamina o jogador. O jogador efetivamente ele se sente na obrigação, até para a torcida. Existem críticos que dizem o seguinte, o jogador que não reclama está jogando de sapatênis, ou o jogador que não reclama não tem o sangue, né, do time, não tá defendendo a camiseta. Ou seja, nós estamos muito longe, mas muito longe de um futebol elegante europeu. Mas muito longe, principalmente porque as torcidas não querem isso. As torcidas meio que quase desejam o que aconteceu em Minas Gerais agora, lamentáveis cenas entre Atlético e Cruzeiro. Né? Aquilo ali é uma vibração, entendeu? Se agarrarem assim. E vou dizer,
O efeito borboleta daquilo ali foi um jogo todo provocado, sendo que o último lance o sujeito vai e agride o goleiro com o joelho, depois é agredido e daí ninguém sabe, né? Como dizia o Jaime, né? Ninguém pinta o retrato de um buchicho quando estoura, daí não só sabe para que lado for. Todo mundo ficou com a cara arrebentada, sim. Uma outra situação seria a multa, né, ao jogador que cometesse uma falta desnecessária ou que fosse assintoso numa reclamação, enfim. Mas quem é que vai aplicar a multa, né? Esse é outro Quem é que vai aplicar? Quem vai pagar o time. Quem vai pagar o time, no final das contas, exatamente. Muito bem, então é isso, né? Futebol tá aí, Internacional jogando, Grêmio amanhã, né? Depois vamos ver se alguém informa aí como é que tá o jogo. Isso. Muito bem, Banrisul. Olha, tem aqui assim o seguinte, né? Já ouviu falar da expressão quem converte não se diverte? Ou então, o IOF me quebrou? Pois é isso aí, na Banri Global Account, a gente simplifica. É a taxa única, você fica com mais saldo na conta, na conversão da cotação comercial. Olha que interessante isso, né? São 5 moedas para você converter, Calil. É dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. Né? Aí serve também para o Afonso para fazer as suas conversões, né? Que não são poucas. A conta é... Doutor Afonso. Né? Sou quase nível Vorcara, A quase. conta, porra. A conta é sem tarifa de manutenção. Isso é muito bom também. É econômico. Dá para usar em viagens, em compras internacionais, também em free shoppings. Tá? E dá para controlar tudo no aplicativo Banri Global Account. Simule, converta, acompanhe. É prático, transparente e é direto ao ponto. Confira e converta, abra sua conta agora no aplicativo Banrisul, moedas de verdade para seu dia a dia global. Então tá aí, Banri Global Account. Este é mais um produto do nosso banco, o Banrisul, banco da nossa terra. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Olha, quem transita ali pela Zona Sul, pela Venceslau Escobar, já deve ter reparado que tem coisa nova ali na Vila Conceição. Sim. É o empreendimento da Alcair Incorporações. É o mais charmoso da cidade. Esse novo empreendimento da Alcair Incorporações chama-se Vila Portal. É um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul. São 18 casas, da melhor qualidade, no melhor ponto, um local alto, com a qualidade da Alcair Incorporações, uma empresa que começou com o nosso querido amigo Oscar Alcair e foi tomando corpo e hoje é uma das referências em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, enfim, né? É uma grande empresa, um grande empreendimento gaúcho. Vamos ver o VT aqui da Vila Portal. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Bom, no mundo político, a gente tem no mundo político, no mundo, digamos assim, da direção do nosso país, no mundo dos poderes, nós temos várias situações aí efervescentes para a gente combinar aqui nessa bancada, Calil, né? E Afonso. Então, começamos por onde? Vamos sortear? Coisa, né? Tem tantos? Se não faltam notícias. Né? Não faltam. Eu sinceramente vejo que agora nós estamos falando sobre a questão desta guerra aí dos
do Trump com o Irã. Eu já falei aqui mais de uma vez que me incomoda bastante esse comportamento de Donald Trump, né, de achar que ele é o censor geral do universo, né, o controlador geral do planeta, que pode intervir, opinar e etc. E tal. E geralmente ele faz as suas ações em países que têm petróleo em abundância. Isso é curioso, até porque outros países sanguinários que podem trazer, inclusive, um risco à humanidade, não são abordados pelos Estados Unidos, né? Geralmente são países estratégicos. Primeiro a Venezuela, daí já houve a intervenção, incomodou lá com a Groenlândia, já está ameaçando Cuba. Mas essa história do Irã, eu acho que ele, como diz lá fora, ele cangou mal. Acho que ele cangou mal. Por quê? Por causa de uma questão geográfica. Navios já estão sendo abatidos, navios mercantes já estão sendo abatidos no canal de Hormuz pelo Irã. E a possibilidade dessa turma não parar e recrudescer os ataques, efetivamente pode trazer uma grande crise global, econômica global. Já existem empresas de transporte no polo petroquímico dizendo que vão parar semana que vem por causa da possível carestia do diesel. Você tem ideia do que é o prejuízo para um sujeito que realmente acha que pode manobrar situações mediante acordos comerciais? Porque é isso que ele faz. O Trump é um grande negociante. Ele primeiro aperta, ameaça, faz alguma operação para que o seu adversário fique com medo e depois ele dá aquela recuada e diz, bom, rolou até um clima, que é o que ele fez com o Lula, né? Então é magnífico para o Alexandre de Moraes, vou acabar com o negócio, tá todo não sei o quê, papá, vamos lá, taxação no Brasil, depois rola um clima e ele volta atrás. Só que está começando a perder a graça, porque afeta todo mundo, e principalmente os mais vulneráveis. Eu acredito, sinceramente, contrariando todas as opiniões, que os Estados Unidos, nesse momento, vai recuar, e recuar drasticamente. A dúvida vai ser se o Irã vai recuar. O Irã agora tem um motivo, se ele vai recuar, porque nós estamos falando de pessoas xiitas, nós estamos ali numa teocracia que efetivamente perde o controle. Pense bem que a ideia deles é acabar com o mundo, né? O grande mote deles é acabar com o mundo. Que bela oportunidade num revanchismo contra os Estados Unidos, seu fiel e principal inimigo. Eu concordo em parte, Calil, com o que disse o Batista, tá? Pelo seguinte, porque realmente é um caminho sem volta, não tem como recuar, não existe recuo de parte a parte, não tem como recuar. Tá? Meteu na guerra, tá? Por quê? Porque o Irã, tá? Ele está há anos ameaçando, e não são ameaças assim, simplesmente de palavra, não é que nem o anãozinho lá, como é que é, o homem-bomba da Coreia do Norte, que lança uns mísseis balísticos e diz que vai fazer acontecer, mas todo mundo sabe que ele não tem condições nenhuma de fazer nem acontecer. Tá? É outra situação. E ali no Irã, eu tenho acompanhado, Afonso, umas manifestações de iranianos que são assim, são horripilantes. Por exemplo, uma delas é as crianças, antes de entrar em sala de aula, morte a Israel, extermina Israel, acaba com Israel, ou então a história lá do grande Satã. Quer dizer, as pessoas do Irã, elas são doutrinadas desde pequenininha a odiar. E o ódio é uma coisa terrível. Tá? Além do mais também, aí a questão humanitária, eu não tenho palavra para expressar o meu sentimento, tá? Em relação, por exemplo, ao que são, como é o tratamento das mulheres do Irã. Mas não é esse o ponto. Aí eu concordo com o Afonso Praça Batista, porque o Trump certamente, com certeza, ele também deve se sensibilizar pela situação das mulheres no Irã, mas não vai ser isso que vai levar ele para uma guerra. Tá? Agora, o que está acontecendo de fato é a questão de Israel. Israel não faz fronteira com o Irã, mas todos os inimigos de Israel, patrocinados pelo Irã, estão ali. É o Hamas, o Hezbollah, é todo mundo que está ali em volta. Né? Então, realmente, corre um risco muito grande.
Agora, por que os Estados Unidos, por que o Trump se aliou a Israel para acabar com o regime xiita do Irã, que ele quer, a promessa dele é restaurar a democracia? Bom, aí realmente eu não tenho capacidade de entender. O que tu acha, Calil? Esse é o problema. O Irã, a gente mistura Israel com os países árabes e o Irã. O Irã não é árabe, o Irã é persa. É né? persa. Não tem, na verdade, a população árabe no Irã deve ser menos de 5%. Né? Mas ele consegue financiando nos países árabes, principalmente os mais fracos, financiando os grupos terroristas, né? Como o Hamas, o Hezbollah e assim por diante. O Hezbollah, o Líbano, que é um país pequeno, o tamanho menor que Israel, o tamanho de Israel é um pouco maior, um pouco menor, né? Não tem nem, tem um exército praticamente inexistente e tem um grupo terrorista que domina uma parte do maior país, que o exército. maior que o exército. É um negócio que a gente não, financiado pelo Irã ou seus aliados. Né? Então nós temos e a política, esse ódio a Israel, eu já manifestei aqui dos países árabes, é decorrente exatamente de uma situação que nós já discutimos aqui, da criação do Estado palestino. Né? Quando foi criado Israel em 1948, firmado o Estado de Israel, deveria ter sido criado o Estado palestino. Nós não estaríamos vivendo aqui no mundo esse meio século, mais de meio século, 70 anos de guerras constantes e ódios permanentes. Né? Eu tenho essa posição. E agora com o Irã, essa teocracia xiita quase. Né? Quase não, total. Né? Total. Né? Nos leva à instabilidade do mundo, né? Como nós estamos envolvendo o problema. Tomara que o doutor Afonso Batista tenha certeza nas suas argumentações, em que o recuo do presidente Trump permita com que a gente possa harmonizar as relações e o próprio país Irã desenvolver a possibilidade de ter um pouco de liberdade para o seu povo lá que sofre. Não, né? eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos vão recuar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro Mas porque Israel, o Congresso, como é que fica porque nessa? o Congresso está falando isso e a popularidade das ações do Trump neste expediente é quase nula. Na verdade, quase toda a população americana é contra o que ele fez. 80% dos americanos são contra o ataque ao Irã. A minha dúvida é se o Irã vai parar. E no momento que o Irã não para, os Estados Unidos não vai ficar plástico esperando. Exatamente. Esse é o problema. Eu imagino que o Irã não vai parar. Tá? Entende? Porque Esse é o foi invadido. problema. Eles vão continuar atacando e daí sim. Só que assim, a preocupação, mas e as mulheres do Irã, tudo isso eu fico compadecido. Só que assim, Putin dizendo que vai dar apoio limitado ao novo Ayatollah. A China quieta, mas possível apoiadora. Gente, estão brincando com coisa séria. Muito sério. Estão brincando com coisa séria. Porque nós estamos aí na possibilidade de um conflito mundial que pessoas previram, né? Pessoas previram que a Terceira Guerra Mundial nasceria no Oriente Médio. Então, assim, não vamos brincar com coisa séria. E essa é a grande questão. O que é pautado aqui, que mesmo com o recuo dos Estados Unidos, talvez esta operação possa efetivamente ter mexido num vespeiro incontrolável. Não, o problema é esse, né? Se os Estados Unidos largar a mão de Israel, Israel vai ficar sozinho e o Irã vai ir para cima. Porque agora tem motivo. Exatamente. Esse é o problema. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora de um empreendimento genuinamente gaúcho, que muito nos orgulha, até porque já ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul, que é o Grupo Safari, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito.
Como é bom falar de empreendedores gaúchos, né, Calil? É verdade. É o que nos aqui abrilhanta a bancada, né? Sucos Petri. Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede o melhor. Pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural. Sem adição de açúcar, sem adição de conservantes, né? 100% natural, isso é uma maravilha. Sucos Petri, que é um empreendimento nosso aqui, né, Afonso? Qual é que tu prefere? Laranja, uva? Eu gosto de laranja, meus vizinhos lá de Estância Velha. É, né? É. É uma maravilha. E a água de coco Vocês também. eram agora- Ivoti, né? Ivoti, né? Ivoti. E água de coco também agora eles produzindo, né? Invasando água de coco, né? Tudo natural. Assim, é um orgulho pra gente. Aliás, aqui na bancada do Atividade, sempre repito isso e vou repetir todos os programas, porque na verdade Sucos Petri esteve desde o primeiro ano do programa, desde o primeiro dia do programa. Foi o primeiro, Luciano? E isso há mais de 30 anos, o programa já tem 33 anos. E o Sucos Petri aqui, né, servindo qualidade na nossa mesa, matando a nossa sede e colorindo também a nossa bancada. Bom, vamos ver o seguinte agora, né? Voltando para o Brasil, já tivemos lá pelo Golfo Pérsico, né? Nós temos aí uma série de acontecimentos. Acontecimentos aí que resultou em morte do sicário, teve um suicídio de um servidor lá do GSI, do Planalto, né? CPI lançada pelo governador Romeu Zema, a CPI, CPMI, enfim, né? Do impeachment de Alexandre de Moraes. O que mais, Afonso, que tem aí? Tem um mais recente ainda, que é a questão... tem a posse do presidente do Chile, que nós não tivemos representante, né? Não tivemos? Sabe que assim, ó, eu imagino o telespectador deve estar farto, porque na verdade, assim, as notícias em suma, elas vão se requentando, né? Não tem fato novo. Não, mas um suicídio é um fato novo. Calma, né? novo depois, eu chego lá. Depois das mensagens do Vorcaro com Alexandre de Moraes e toda aquela superexposição ferindo um princípio pétreo da Constituição, que é o princípio da intimidade desnecessária, uma necessidade de execração, que mostra a fragilidade e, sobretudo, o quanto o Estado brasileiro ele consegue se superar, né, em ilegalidade, porque aquelas mensagens jamais poderiam ter chegado às mãos por qualquer tipo de agente, formal ou informalmente, em agentes jornalísticos. E aqui não vai condenação nenhuma, nem para quem fez meme ou os jornalistas que publicaram. Isso aí era uma prova guarnecida pelo processo e deveria lá ter ficado. As mensagens do ministro Alexandre de Moraes são outros 500. Agora a questão da intimidade dele e tal, desnecessária. De qualquer forma, o que acontece? Existe um período na vida das pessoas que quando desanda a maionese, não tem controle. Pois até um militar do GSI, do Lula, resolveu cometer autoextermínio na porteira do Palácio da Alvorada. O sujeito resolveu, sabe-se lá por que motivo, porque ninguém sabe o motivo, cometer suicídio na entrada do Palácio da Alvorada. Há alguma correlação com o sicário? Acho que não. Há alguma correlação com... Acho que não. Eu acho que é uma onda de desandar a situação, que eu vou dizer, o Lula está torcendo que aconteça algo grave, longe do governo dele, para capturar a atenção da mídia. Porque há um mega foco em cima de Brasília. Um mega foco em cima de Brasília. Uma notícia como esta, Govinati, seria algo de rodapé de página. Ninguém daria bola numa situação dessa, uma situação de drama pessoal e tal. Mas agora, nas crises, no contexto, levanta né? suspeição. Exato. Mas por que o cara fez isso? O que será? Será que o cara estava envolvido? Será que vai aparecer na lista? E alguns fake news ainda vão dizer que está na lista. Eu li hoje, por exemplo, que existiu uma lista por causa de 12
15 bi de precatórios em que anotações do vocal citavam o ministro Dino. Mentira, fake news, já foi desmentido, Claro. sabe? As pessoas se valem disso para fazer a projeção de notícia falsa. Isto é um desserviço, sobretudo para quem replica. Você que recebe a notícia tem a obrigação de conferir a sua sem fidedignidade. dúvida, sem Não dúvida. vá replicar uma notícia dessa porque ela é um desserviço. Então, falar a verdade mesmo, que for efetivamente por órgãos de imprensa que tenham ali toda a credibilidade de, não só sigilo de fonte, mas de a credibilidade da fonte, né? Com jornalistas que não vão falar, não vão falar mentira para conseguir mais views ou conseguir mais seguidores. Eu vou, antes de passar para ti, Calil, só vou pontuar duas situações. Cumprindo o da fala cacoete de mandar contra ele. Da fala do... Uma eu concordo plenamente, tá? Ó. Essa questão dos fake news. Aliás, o nosso programa aqui, Atividade, não diz nada que realmente não seja checado. Aliás, já é um consenso e do próprio comandante José Silva, né? A gente tem independência total da gente, agora não para estar replicando fake news, né? Então a gente busca as fontes para ver se é verdadeiro o que está sendo noticiado por nós. Agora, outra situação que eu entendo que a gente tem o dever, a obrigação, né, de falar, embora seja notícia requentada, embora possa não ter até fatos novos assim, retumbantes e tal, é que a gente não pode também tomar uma medida, Afonso, de simplesmente lá pelas tantas se conformar, já aconteceu, está acontecendo, eu não tenho mais nada que ver com isso, ou eu acho que não tem que ver com isso, eu não vou mais falar nesse assunto, porque já estou chateado com essa coisa toda. Não, nós temos que falar assim, porque nós estamos numa crise institucional das mais severas, pelo menos, que eu, ao longo dos meus 72 anos de idade, vivenciei. Calil. Todos os dias nós temos essas, vamos dizer assim, quase requentadas notícias, mas elas se repetem pela violência do que vem acontecendo, né? Nós não imaginávamos, nós três aqui somos advogados, ou o cidadão de bem e normal, poderia imaginar essa sequência de situações absurdamente incontroláveis, quase incontroláveis. Essa questão que o Banco Master foi a gota d'água, né, para vir à tona situações que estavam explodindo. Nós não podemos ter um contrato de 130 milhões, não existe contrato de 130 milhões para serviço de advocacia, de atendimento, de compliance, seja o que for. A própria advogada, meses depois, vem dar uma explicação absolutamente sem nexo, né? E agora parece que teve que ir ao hospital, não sei o quê, né? O marido dela é ministro do Supremo, responsável pela prisão de 2.000 pessoas, a condenação de presidente, general, ministro, gente de bem, fugidos para o exterior, outros fugidos para o exterior e outros perdendo seus cargos e assim por diante, né? É numa situação absolutamente de injustiça social, praticamente, pela coletividade, né? E isso vem somando agora aos desmandos. O outro ministro envolvido com valores expressivos e vantagens inexplicáveis, né? E o presidente do Supremo vem dizer que os juízes têm que ter cuidado. Olha, que parece que até que nós estamos tratando com vestais do templo de Atenas, né? Não é possível. Esse envolvimento no dia a dia, essas notícias, elas têm que ser requentadas, discutidas e tratadas com toda a violência que elas nos representam. Representa a nossa sociedade. Isso aí, é perfeito. Mas, não tem dúvida nenhuma, a gente não pode cair no... Vamos falar de futebol então? Não é assim, não pode ser. Vamos falar de futebol, mas vamos falar também dessas situações todas. Muito bem, pessoal, mas também vamos falar de Sicredi. Sicredi, que é outro empreendimento, banco aqui que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? E a mensagem do Sicredi é muito interessante pelo seguinte, né? Porque coloca assim, o início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. O seu dinheiro também pode trabalhar por você.
Olha, é interessante isso, né? O seu dinheiro pode trabalhar para você. Na Sicredi Origens, é outro produto aí do Banco Sicredi, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimento, previdência, tudo isso encontra no Sicredi, aí na Sicredi Origens. Tá? Então, como é que estamos? Estamos em dia 11 de março, começando o ano. Então, comece o ano fazendo seu dinheiro render mais, invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Sicredi. Investir com o Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com o Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. E o Di Paolo? Di Paolo. Existem marcas que servem refeições, ok. Mas existem marcas que constroem experiências. Olha, o Di Paolo é inspirado na tradição da colonização italiana, na Serra Gaúcha, transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. É impressionante como cresceu o Di Paolo, não é, Calil? É impressionante. São mais de 3 décadas de história, Afonso. São 28 restaurantes em 5 estados. E olha isso, quase 2 milhões de refeições servidos por ano. 5 mil, mais de 5 mil refeições por dia. É um número, né, de tirar o chapéu. E sempre, claro, né, com cuidado em cada detalhe. E agora o Di Paolo também a gente encontra lá na nossa praia de Torres. Di Paolo, uma unidade em Torres. A Torres, aquela praia. A nossa praia de Torres, afinal de contas, dentro do litoral gaúcho, é a que mais se destaca pela com exceção serra. da minha praia de Quintão. Menos, aí não tem contraste, né? Palmares, Quintão pertence a Palmares. Bom, ali também tem o seguinte, ali tu conta também com a tranquilidade, né? Com mar aberto, a pescar. pescaria. Bom, tá certo, é isso aí, tá? Não, mas o Di Paolo, então, vou recomendar para ir lá. Falar com o Paulo Jeremias, Bruno Fala Di com o Paulo Paolo. Jeremias. Fala com o Paulo Jeremias. Di Paolo, o sabor que atravessa as gerações. Mas aí tem uma recomendação. Vamos que a gente se entusiasme, vá no Di Paolo, se exceda um pouquinho, Calil, tá? Que não é raro acontecer. Não é raro acontecer, a comida boa, de altíssima qualidade. A gente vai conversando com os amigos, com a família, com a esposa, e aí a gente vai se excedendo. Bom, mas isso aí também não tem problema nenhum, porque aqui nós temos a solução. Olina Essência de Vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causada por isso mesmo, né? Excessos alimentares. Laboratório Vesp, olha só, mais de 100 anos. Mais de 100 anos resolvendo o problema dos gulosos. Calil, tu que conhece bem essa área gastronômica, tem guloso nessa terra, né? Bastante, a Olina resolve muito. Tá certo. Afonso, vamos dar mais uma fustigada aí nos debates? Aí? Apesar de eu ter sido assintosamente admoestado pelos 2 colegas, como se eu quisesse empurrar para baixo do tapete os escândalos, eu só adverti que as pessoas estão cansadas das notícias. Primeiro porque nós estamos com uma crise de cúpula. A crise está numa situação em que não há ninguém acima dos envolvidos que possa efetivamente. Imaginem uma situação como essa num município do interior, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal seja de aqui Contas, ou lá do Acre, sabe? Pegaria e, olha, pinçaria o juiz da comarca e botaria ele suspenso. Esta é a verdade. Sumariamente. Porque assim, ó, é só lembrar rapidamente, né? O Bernie Madoff, que foi aquele cara que fez uma grande crise nos Estados Unidos, de 65 bilhões de dólares no mercado americano, foi preso, né? Então não é o Brasil, esse tipo de mutreta existe no mundo inteiro. O que cresce aos olhos
é o Macallan em 3 milhões e 200 em Londres, com toda a cúpula do governo, com todas... Há um colapso institucional, há um absurdo. Mas não pautam a CPI. Porque assim, ó, eu gosto de política, e gosto de política desde sempre. Sou ligado a partido político, já fui candidato, e efetivamente sou consumidor. Existe o balão de ensaio, existe o movimento político para inglês ver. Protocolo de CPI para ministro que tenha que passar pela mão do presidente do Senado, não vai passar. Por que não vai passar? Porque os motivos que ensejam o objeto do processo de impeachment estão ligados ao mesmo presidente do Senado que foi visitado várias vezes por aquele que está sendo efetivamente investigado, Daniel Vorcaro. Assim como também o presidente da Câmara. Ou seja, chego à conclusão que sou uma comissão alienígena. Já estou com medo, até medo de uma intervenção do Trump, já que ele é o auditor geral da humanidade. Por quê? Porque dentro do país não se pode falar em intervenção. Intervenção é atentado ao Estado Democrático de Direito, ou golpe de Estado. Alguém que abrir a boca vai responder por isso. Não se pode falar em Forças Armadas, também é pecado. Ou seja, não existe outra solução. Está todo mundo com a mão amarela, todo mundo, todo mundo. Todos aqueles que detêm um poder estão contaminados. Inclusive no Supremo Tribunal Federal, que naquela reunião que foi feita pelo Fachin com todos os ministros, quando foi, agora, graças a Deus, se deu por suspeito por motivo de foro íntimo, e o Toffoli, embora tenha sido sorteado como relator da CPI do caso Master, agora se deu por impedido, mas naquela época ele disse, olha, vocês querem abrir as contas, todo mundo tem que abrir. E daí todo mundo, não, eu não vou abrir, nem eu, nem eu. Por quê? Porque até o André Mendonça tem um Instituto de Direito, assim como o Gilmar Mendes. Todos eles têm isso. Todos eles têm isso. Infelizmente, nós chegamos num problema institucional que eu digo para os senhores, nós não estamos à beira de um colapso. Nós estamos no colapso. Aponte os estudiosos qual é a solução. Renúncia? Renúncia das autoridades? Ora, peguem a pipoca, sentem no sofá e esperem. Ninguém vai renunciar. Há uma autoproteção. Me parece que cheiro de pizza está no ar. O pizzaiolo já está com a chapa quente. Por quê? Porque tendencia a se fazer. O povo oprimido não pode ir às ruas sob pena de ser acusado e ainda tomar um chilindró. As autoridades não constituídas não terão como fazer qualquer... E as constituídas estão todas contaminadas. O que pode acontecer? Desafio os colegas que me admoestaram de maneira assintosa e violenta da outra vez a me responderem essa pergunta. Olha, Calil, eu achei que eu não ia divergir em absolutamente nada do discurso do doutor Afonso Praça Batista, né? Mas ele disse uma coisa que Vamos cumprir o cacuete. Eu vou ter que divergir pelo seguinte, ele disse, ninguém vai renunciar. Não, mas teve um ministro da STF que renunciou. Não, mas isso não está envolvido. Não. Ele não renunciou, ele pediu aposentadoria, ele não renunciou. Preventiva. Antes, ele pulou. Aliás, ele vai se aqui, deu um habeas corpus. Agora vai o meu elogio aqui ao Ricardo Lewandowski. Sem dúvida. Quando viu pretear o olho da gachada, Também, pulou fora pulou antes. fora. Pô, e o irmão dele tá tocando-lhe ferro nele, né? Não. Que loucura. Olha que coisa né? extraordinária. Saiu agora a notícia, e essa notícia ela é interessante, né? Neste faraônico, neste fustigante contrato, né, feito pela doutora colega, né, Viviane Barça de Moraes, que revisou o Código de Ética do Banco Master, né, ela estabeleceu exatamente o seguinte: você não deve impedir, prestem atenção, vocês não devem impedir que sejam utilizadas informações inverídicas e atividades de negociação fraudulentas pelo colaborador. Não, eu não li errado. Não, mas ele vai... É Código de Ética. Você não deve... Está no Código de Ética, revisado pela doutora Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro.
Você não deve, que nem concurso aquele sublinhado, não deve impedir que sejam utilizadas informações inverídicas. Pode mentir à vontade. Marque a resposta que não está correta. Atividades de negociação fraudulentas. Ela autorizando que a pessoa não tem que impedir fraude do colaborador do Banco Master. É para acabar. É para acabar. Este é o compliance. Não é à toa que a operação é compliance zero. Porque não tinha zero compliance. Mas nós tínhamos promessa de 129 milhões. Marque a resposta que não está correta. Vale 130 milhões isso aí tudo. Pelo amor de Deus. Eu posso falar de outro assunto bem diferente que diz respeito à nossa cidade? Desde que tu me pague um Macallan depois do programa. Isso não é um Eu problema. agora eu só tomo Macallan. Tá certo, é o que vale, né? É o que está valorizado no mercado. O assunto é bem simples, mas eu quero fazer referência que é muito importante para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, com relação ao que que foi noticiado hoje. Né? Hoje encerrava, nós temos uma orla de quase 3 quilômetros, a não ser a parte da ponte lá do gasômetro até a rodoviária, né? É um espaço que grande parte da cidade e dos cidadãos desse estado não conhece, porque é uma área enorme. Né? Nós temos essa área encerrada há quase 40 anos, que é a área portuária. Um cantinho dela foi apropriado nos últimos 5 anos com aquele espaço do embarcadeiro, que faria parte de todo um contrato que há 30 anos é discutido. E hoje encerrou o prazo para o único consórcio que ganhou, que se candidatou à concessão do Cais Mauá, terminou hoje o prazo para apresentar a documentação, assinar o contrato ou então desistir. Notícia boa, hein? Né? É um negócio absurdo, porque é um negócio absurdo porque não há cidade importante no mundo. Né? Tem duas situações. Cidade importante no mundo tem hipódromo, por sua história, né? E tem também, e que se tenha rio ou mar, que tenha o aproveitamento dessa orla. Nós estamos no centro da cidade, um negócio há 40 anos, os pavilhões que foram, por questão política, os armazéns que foram tombados e não podem ser tocados a não ser restaurados, né? E há 40 anos nós estamos passando por essa desgraça que nós temos que tentar resolver. Não é possível, já passamos 4 governadores, N prefeitos, e a cidade fica assim, à mercê do abandono que essa área implica. Nós temos aqui nós temos, e nesses quase 3 quilômetros e tanto, nós temos o embarcadeiro, alguns navios, o embarcadeiro do Grêmio Náutico União, uma estação dos bombeiros, né? e o catamarã que opera em Porto Alegre indo para Guaíba. Né? E nada mais. É um absurdo. É verdade. É um absurdo. E muito entrave por ideologia também, né? Nós tivemos um entrave. Principalmente, No né? começo, o entrave, inclusive o tombamento, foi por ideologia. Né? Lamentável isso, lamentável. Desculpa, eu saí fora da nossa pauta de hoje. Que é a não, mas pauta é importantíssima essa notícia. Tanto escândalo, é outro escândalo. Essa não é requentada, viu, Afonso? Não. Olha, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Isso é fundamental para a gente, né, que tem aqui na nossa pátria, né, essa influência forte, né, dos portugueses, muito embora tenham vindo para cá muitas outras também etnias, né, italianos, alemães, poloneses, eslavos, enfim. Mas é muito importante, eu recomendo sempre conhecer Portugal, porque é fundamental para a gente conhecer a nossa história. E aí tem a TAP, né, que vai de Porto Alegre a Lisboa em menos de 11 horas, saindo do Salgado Filho, com tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui, transportes aéreos portugueses. Nós estamos nos encaminhando aí para o final do nosso programa Atividade de hoje, quarta-feira, 11 de março de 2026. Ainda sobram aí 4 minutinhos. Afonso, as considerações finais. Nilton Calil, depois da sequência.
Não, eu só quero fazer uma ponderação agora bem provocativa, mas que papelão, no mínimo, fora do esquadro, o que o PSD está fazendo. PSD em nível nacional. Agora, todas as operações de movimento do PSD aparecem os 3 pré-candidatos, um do lado do outro. É verdade. Num debate assim, o que você acha, Ratinho Júnior? O Ratinho fala, daí vem o Caiado. Quando eu for presidente, mas como assim? Não foi E na última que eu vi, aí, o Eduardo né? Leite não se manifestou. Sabe? Todos com o mesmo paletó, assim, parzinho de vaso. Meu Deus do céu, ninguém viu, porque dá tempo ainda, até dia 2 de abril, ninguém viu que eles fizeram bobagem pro PSD. Ninguém viu que o Kassab vai fritar os 3. Ninguém viu. Ninguém se deu conta disso ainda. Pois eu aviso que chega esse vídeo, Eduardo Leite. Sai daí, Eduardo. Rápido. Volta pro PSDB. Volta pro PSDB, de uma vez. Dá tempo ainda. Dá né? tempo, 2 de abril. Sai de uma vez. Sabe por quê? Porque ele vai fritar vocês. Ele vai fritar. Tá na cara isso. Não existe 3 cavalos para correr a carreira. É um só. E me aparecem os 3 ofertas. Com o mesmo casaco. Um disputando mais bem. Tá bom, é visto o desconforto. É visto o desconforto. Doutor Nilton Calil. Nessa pauta política, seria até importante para o governador Eduardo Leite, talvez, esse desfiliamento do seu novo partido, que é interessante isso, né? Porque nós vamos ter um pleito acirrado com relação ao Senado aqui no Rio Grande do Sul. Né? Os candidatos são expressivos, são valorosos, né? E a disputa é aberta. Eu tenho a impressão que o governador Eduardo Leite teria uma grande chance de concorrer a esse Senado e ser eleito. Seria até um bom senador, pelas suas ponderações, pela sua postura ponderada. Acho que pela idade, eu acho que seria o caminho dele até para uma preparação. Uma preparação, na né? próxima, eu acho que seria muito bom. Ele ponteia as PSDB pesquisas. também. Teria- Não, pode até pode ser ser no qualquer- PSD, mas sair Dessa história de dessa presidência. condição ridícula dessa que se história de encontra nesse presidente. momento, porque assim, ó, não tem. Primeiro que o PSD não vai lançar ninguém. O PSD é centro, é centrão, o PSD quer pular. Tanto que já abriu a militância. Agora, o Senado, eu acho que. Não sei o Caiado, coitado do Caiado, está com 76 ou 77 anos. Mas tanto o Ratinho Júnior quanto o Eduardo Leite contribuirão muito, no Senado. muito. ao Mas o Senado. Caiado é o que está mais assanhado, que me parece, né? Como candidato. mas como É a última bala, é a última última bala bala. dele, é a última bala dele, ele não Dá tem essa mais nada. impressão, né? As manifestações dele, que é o cara que está mais realmente assanhado. Muito bem. Então estamos aqui finalizando o nosso programa Atividade, nessa quarta-feira de hoje, 11 de março. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência.